Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podem sentar. Bom, em primeiro lugar, gostaria que os que puderem, que pudessem ficar de joelhos só um momentinho, porque esse é um momento sagrado do nosso mês, onde podemos nos encontrar com o Senhor face a face, ainda que no véu escondido. Eu mandei agora uma foto para minha família, dizendo que eu estou pedindo por todos, e a minha irmã disse: nossa, que Jesus pequenininho. E eu disse: é sua aparência. Ele parece pequeno, mas ele é o Todo-Poderoso, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu a oportunidade de estarmos aqui, aquele que nos ama, aquele que sabe o que está nos nossos corações, as dificuldades que temos, as dores que temos, os sofrimentos, mas também temos muito que agradecer a Deus. E aproveito aqui também para agradecer a cada um de vocês que rezou pela minha mãe, que quase a perdemos no dia das Mães. E Deus foi muito misericordioso conosco, não deixou que nada passasse. Agradecer muito as orações que vocês têm feito por mim esses dias todos, pedindo pela minha voz. Mas nós rezamos muitas vezes durante o dia o Pai Nosso, que diz: faça-se em mim segundo a tua vontade, não a minha. Então, agradeçamos a Deus tudo que Ele nos deu esse mês que passou, desde o último retiro até agora. Vamos ficar um momentinho em silêncio para colocar aqui aos pés de Jesus tudo, o nosso coração, a nossa vida, tudo que nos aconteceu, tudo que pedir forças para tudo que vai acontecer nesse mês de julho. E, sobretudo, coloquemos aqui um coração agradecido a Deus, que nos ama de verdade e que nos quer muito felizes. Podemos sentar. Mês passado, a Mônica e a Camila puderam, graças a Deus, me substituir, porque eu passei um mês lá com a minha mãe, e nós vamos dar continuidade sobre a meditação, sobre elas deram a primeira parte do ensaio Contemplativos Evangelizadores, e hoje nós vamos continuar com a segunda parte, esse ensaio que está à venda no site do Reino Cristo e que vale a pena, são vários ensaios, vale a pena meditá-los, não só ler. A gente lê muita coisa, mas pouco a gente medita. E o que a gente não medita não vai daqui para cá. Por isso a gente precisa desses momentos de oração, de silêncio. Eu até postei essa semana no meu Instagram que fala que em resumo, é que a alma tagarela, ela não pode ir para o céu, ela não alcança a santidade. Eu disse: com razão Deus me colocou 20 dias sem falar, porque para ver se dá um jeito em mim. E é isso, nós precisamos desses momentos de silêncio.
E aqui é tão gostoso, né? Quando todos fizemos silêncio, só escutando uma voz, que é a voz de Deus que está dentro de nós. E temos que acreditar nisso. Deus está dentro de nós. Quando eu dou aula de espiritualidade na Escola da Fé, e uma das coisas que a gente vê é esse organismo da vida espiritual. Existe um organismo vivo dentro de nós. Há 3 pessoas dentro de nós: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que continuamente estão trabalhando em nós, falando conosco. Então, nós não podemos viver no mundo, assim, viver no mundo é um corre-corre danado, e sim, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida, mas nós não podemos passar por esse mundo sem prestar atenção em Deus que fala dentro de nós. É muito importante, porque dependendo da minha oração, dependendo da minha vida interior, é quando eu posso tomar decisões e fazer opções corretas na minha vida. Se rezando já é difícil, imagine vocês sem rezar. Imagine. Essa parte que nós vamos ver hoje é sobre caminhos para deixar-nos encontrar e ser enviados por Cristo apóstolo. Estão todos me ouvindo? Mal mais ouvindo? Sim? Tá. Porque eu acho que eu vou ficar rouca mais vezes, porque está todo mundo prestando muita atenção em mim. Assim vocês prestam atenção em mim, olham para mim. Ser contemplativos e evangelizadores só tem sentido se vivermos desde Cristo e para Cristo. E para isso, há necessidade de fazer um verdadeiro encontro com Cristo apóstolo, que é quem transforma e integra a nossa vida. Eu falo muito aqui para vocês, muitas vezes, eu já repeti isso, que não basta conhecer Jesus. Os grandes historiadores também sabem e aprovam e comentam que o homem Jesus esteve nesse mundo. Então, até os maiores historiadores sabem que Jesus esteve nesse mundo, mas muito poucos creem. Na minha cidade de Joinville, uma das nossas catequistas que a gente tinha como tia, uma mulher que sempre se dedicou à igreja, os filhos sempre estavam na igreja, assim, e um dos filhos dela foi estudar história, perdeu a fé. Então não basta conhecer a história de Jesus, tem que amar. E para isso nós precisamos desses momentos de estar diante dele, conversar com ele. A nossa oração diária, 10, 15, 30 minutos ao dia, tomara que mais, mínimo 15 minutos por dia, que nós pudéssemos conversar com ele. Mas às vezes a gente dedica 15 minutos pedindo para ele coisas. Isso não é oração, bom, é um tipo de oração. Mas a oração do apóstolo no Reino Cristo é aquela oração que transforma desde dentro. É aquela oração da qual eu falo com ele, mas para escutar a ele. Senhor, o que queres de mim? E nem sempre o que ele quer da gente é tão legal assim. Né? Eu estou para... Não consegui ainda ver porque nós não temos esse canal, não sei como se chama, para Prime, né? Que está a história, agora no documentário da Celine Dion, que ela está com essa doença da pessoa rígida. E num dos trailers que passa, ela está chorando, tentando
e saiu uma voz horrível de uma mulher que vocês conhecem, que significa silêncio. E tudo que ela está fazendo de fisioterapia, e tudo que ela está. E ontem e hoje eu estava lembrando dela, e eu dizia para Jesus: só tu sabes o porquê permite certas coisas nas nossas vidas para purificar-nos. E a minha oração por ela é: Senhor, que ela aproveite essa oportunidade para se santificar. Porque às vezes a gente pode passar por momentos difíceis e ou passamos, né? Hoje o padre perguntou para mim: Estela, como é que você vai fazer? Eu disse: Padre, na força do ódio. E depois eu disse para ele: não, na força do amor a Cristo. Não é o ódio, eu não estou aqui por ódio. Então, mas às vezes a gente pode passar isso na vida, a força de ódio. É que eu vou conseguir, é que eu vou fazer, é que... E Jesus diz: nós temos uma companheira lá em casa que não para. E a gente sempre diz: fulana, cuidado, olha, você está muito cansada. E esses dias eu estava tomando café e ela chegou no apostolado dela. E eu disse: o que aconteceu? Você está doente? Eu estou esgotada, vomitei a noite toda. E aí eu olhei para ela e disse: que bom que eu estou sem voz para não dizer nada. Dizendo para ela: eu te avisei, né? E Deus, se a gente não para, Deus nos para. Se a gente não busca a santidade, Deus nos dá a oportunidade. Porque a única coisa que Deus quer é que nós possamos ir ao céu. É Ele que nos transforma, é Ele que integra a nossa vida. Por isso Ele está aqui. E eu falo para vocês: olha, nós temos Jesus dentro da nossa casa. E eu posso confessar que tem vezes que eu vou na missa de manhã e às vezes eu volto na capela à noite. E estou pulando pela casa o tempo todo, fazendo coisas, arrumando, e às vezes eu não vou lá sentar na frente dele. Então não é uma questão de que se Jesus está perto ou não, é uma questão se eu quero ir ou não. A intimidade com Cristo se dá no meu querer estar com Ele. Jesus não pode sair correndo da nossa casa, né? Até o sacrário. Ele está lá esperando. Se eu vou, Ele está lá. Se eu não vou, Ele também está lá. Ele sempre está nos esperando. E para isso nós viemos hoje aqui. Inclusive, prestem atenção nos seus momentos, nas confissões. Bom, então como é que nós vamos fazer isso? Né? Quais são os caminhos? Vamos começar a ver esses caminhos. Primeiro, renovar em Cristo o nosso olhar. No Evangelho de amanhã, em Marcos 6, 1, 6, Jesus diz: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e se admira da falta de fé dos seus conterrâneos, os nazarenos. Percebam que os de Nazaré conheciam Jesus, mas não lhe davam crédito. Isso todos nós experimentamos. Os pais, quando falam para os filhos, e os filhos falam: tá bom. Aí quando os filhos crescem, quando são pais, bem que a minha mãe falava, né? Acontece, até esses dias nós falávamos no nosso encontro com Cristo lá em casas consagradas, que fácil é pregar para fora, mas às vezes dentro de casa nós, às vezes não temos todo o crédito, né? É algo da natureza humana, né? E eles não deram crédito à sabedoria e aos milagres, mas colocaram em dúvida o bem que Jesus estava fazendo em toda a Galileia. Às vezes a gente fica: mas esse
esse vai dar palestra, esse vai... Isso acontece muito, eu vejo, percebo, infelizmente. As pessoas que vão na missa só pelo padre. Aí esse padre saiu da paróquia, ele vai lá do outro lado da cidade por causa desse padre. É verdade que tem padres que ajudam muito no homilia e tal, mas esses dias, lá na minha cidade, lá na minha paróquia, nós temos um problema muito sério com o padre. Tem uma vida que não condiz com o que ele fala. É um grande orador, mas a vida dele não tem nada a ver com o que ele prega. E as minhas irmãs, sempre todo mundo falava para minha mãe, nossa, que lindo, nós tínhamos um banco inteiro, assim, só da família. Né? Cada vez crescia, porque agora com os netos, assim, cada vez ia crescendo mais. E sempre, todo mundo falava, nossa, Alice, esse banco cheio, sempre da tua família, sempre o segundo banco era todos nós. E agora só vai meu pai, minha mãe e uma das minhas irmãs. As outras foram para outras paróquias, por causa do padre. Na minha casa nós somos muito assim, a incoerência é uma coisa que muito difícil para nós. Bom, total que conversando com a minha mãe, assim, uma das minhas irmãs disse, mãe, vem aqui para minha paróquia. E ela disse, eu estou nessa paróquia não pelo padre, porque é a minha paróquia. E ela podia mudar para outra paróquia, podia trabalhar, minhas irmãs estão trabalhando em outras paróquias, mas eu sou parte desse lugar. É como os membros do Reino Cristo. Quantas vezes a gente falta penetrar na nossa espiritualidade e vamos beber de outras espiritualidades por aí? E aí nós picamos aqui e picamos ali, e ali. E quem é que sabe da nossa própria espiritualidade? Quem é que tem estudado sobre nós, sobre o Reino Cristo? Já vê que o Evangelho é muito atual. Não são coisas que passaram há 2000 anos. Jesus permitiu que passasse há 2000 anos atrás para que agora nós víssemos que sim, acontece. E essa postura dos nazarenos com Jesus mostra que quando o nosso olhar fica somente no plano natural do raciocínio lógico, a falta de fé nos impede de ver o outro com os olhos de Deus. Nós ficamos aqui, nós ficamos só no que nós vemos. Esse padre que eu falava para vocês, você sabe de muita coisa. Quando eu vou à missa, o que ele fala, eu sempre digo, Jesus, eu quero acreditar que tudo que dizem dele não é verdade, porque não é possível. Mas a minha irmã também me dizia, quando ele está no altar, para mim é Cristo. E quando eu vou à missa lá, até liturgicamente o homem é. Mas quando eu vou lá, eu também digo, é Cristo que está falando para mim. Porque ele é excelente orador, excelente. Aí prova que o sacerdote é outro Cristo. Ele está em persona Christi. É Cristo que está falando para nós. Não é fácil. Mas geralmente nós rotulamos as pessoas pelo que nós sabemos delas. Mas muito raramente damos a oportunidade dela de nos mostrar que Deus já fez grandes coisas por ela. O irmão desse padre, eles são gêmeos, 2 padres gêmeos. E ele, quando chegou na nossa paróquia, era do mesmo estilo. E com tanta oração na comunidade, com tanta as pessoas irem conversar com ele, ele se abriu. E ele mudou muito. Ele esteve 11 anos lá na nossa comunidade, agora tem outra paróquia. E se notou a diferença. É a nossa esperança com o irmão dele. Mas às vezes nós rotulamos as pessoas. Que a nossa transformação é possível à medida que nós nos abrimos à graça de Deus. Quão cruel é que sejamos etiquetados para
sempre por algo que a gente fez lá no passado. Que triste quando as pessoas dizem, você continua a mesma. É muito triste. Eu estava mostrando para minha mãe que eu comprei um lipstick, dos lábios. Eu comprei porque era bem baratinho, mas é uma figurinha de um sapinho. É um sapinho verde, tem uma batonzinha verde, mas não pinta a boca de verde, graças a Deus, né? Só... E a minha mãe disse, e aí eu mostrei para ela que eu tenho o pijama do Mickey, a meia do Mickey, assim. E aí eu estava mostrando para ela, ela olhou para mim e disse, Estela, a 5ª série ainda não saiu de você. Que é quando a gente ama essas coisas, né? Eu disse, mas quando eu tinha na 5ª série eu não tinha essas coisas, agora eu tenho, né? Que bom. E isso é só um comentário engraçado, né? Mas às vezes a gente etiqueta a pessoa depois. Eu lembro que quando eu fui mudar do Brasil para o México, na última vez agora, tinha uma companheira lá que me fez muito mal. E só de pensar que eu ia me encontrar com ela, eu tinha sentimentos muito contrários dentro de mim. Mas a minha oração foi, Senhor, assim como eu mudei esses anos que estou aqui no Brasil, eu acredito que ela também mudou. E fui para uma casa de consagrada, para a casa das consagradas, e a primeira consagrada que veio visitar a nossa casa, depois que eu estava lá, era essa consagrada. E a minha diretora, que já tinha morado com nós dois antes, numa outra casa, disse, Estela, só para que você saiba, a fulana hoje vai vir aqui visitar-nos. Estava em outro território. Eu disse, meu Deus. E também fui lá na capela. Quando eu não consigo resolver as coisas, eu corro para ele, né? Eu digo, Jesus, dá um jeito, por quê? Porque eu às vezes não falo nada, mas a minha cara já diz tudo, né? Então eu tenho que... Acho que eu vou fazer botox para ficar. Para que não expresse nada. E eu estava sentada na biblioteca e ela chegou, assim, de surpresa, eu estava sozinha. Ela chegou e é obra do Espírito Santo, né? De imediato eu levantei. Ela disse, Estela, e nos abraçamos. No meu pensamento, aqui na minha imaginação, nunca isso teria acontecido. Mas quando você acredita que o outro também muda, porque você vê a mudança dentro de você. E às vezes as pessoas só veem a nossa casca. Né? E não veem que nós, sim, cometemos erros, sim, fizemos coisas ruins, mas nós também mudamos. Mas quem nos muda? Deus, através da oração. E nós temos que acreditar nisso. Porque senão, às vezes nós estamos anos sem falar com alguém. E talvez essa pessoa já mudou. Não quer dizer que eu tenha que voltar à amizade, não, porque tem pessoas que, como dizem, pessoas tóxicas. Mas tem pessoas que realmente nos fazem mal e que a gente tem que manter uma certa distância. Mas não por ódio. Rezando por essa pessoa e pedindo que ela também mude. Mas não é só o outro que tem que mudar. Eu também. Por isso devemos meditar sobre como é o meu olhar. Olhem para Jesus e digam, Jesus, o meu olhar se parece com o teu? Como é que eu olho o mundo? Como é que eu olho a mim mesma? Como é que eu olho as circunstâncias da vida? Tem que ser com o olhar dele. E como é que Cristo olha? Com o coração manso e humilde. Primeiro, o olhar e tratar o mundo com o coração de Cristo. Devemos fazer um esforço por descobrir a Deus em tudo e em todos. Toda a criação fala de Deus e expressa sua beleza, sua bondade e sua verdade. Vocês sabem que
tem muita gente que fala muito, né, de Deus na natureza. Eu já fui num encontro onde a freirinha passava uma árvore para cada um para encontrar a Deus naquela árvore, assim. Que está certo, Deus está em tudo e em todos. Mas o Padre... E nós encontramos a Deus quando a gente contempla o mar, quando a gente contempla uma paisagem, o pôr do sol aqui em Brasília, né? É impossível não encontrar Deus. Mas o Padre Patrick dizia uma coisa muito interessante no último retiro, no último trido que nós tivemos, que era: o que a gente prefere? Falar diretamente com o Papa ou ler um livro do Papa? A resposta é óbvia, né? E ele dizia: por que então a gente às vezes quer ler o livro da natureza para encontrar a Deus e não viemos conversar com Deus? Porque a gente pode se escapar, né? E a gente vê o passarinho. Eu sou muito assim, eu não posso muito meditar fora, porque começo a falar com Deus, daqui a pouco passa a mosca, eu já estou falando da criação da mosca, eu sou muito dispersa, muito. E é válido. Tem lugares que a gente vai e não tem a Eucaristia assim. Quando a gente vai de férias, por exemplo, não tem uma capela, às vezes perto e tal. Você encontra Deus na natureza. Mas nós precisamos estar com o Deus que criou a natureza. Muitos de vocês podem pensar: eu preferiria estar lá olhando a natureza que estar escutando essa voz de taquara rachada e fala. Mas é necessário estar aqui na presença dele. Esse mundo foi um palco da redenção. A esse mundo Deus Pai enviou o seu Filho. Mas infelizmente essa bela realidade que o nosso mundo está se afastando de Deus. E com isso vai se desviando para o caminho que leva à porta larga. E nós estamos chamados a ir pela porta estreita. E a gente está vendo cada coisa. Esses dias eu estava vendo, passando assim no Instagram, algo de tapete vermelho, essas coisas. Era gente famosa. E chega uma mulher vestida de gatinho, assim, toda pintada de gato, assim, toda com gato. Aí a repórter perguntou algo para ela e ela, miau. E aí a repórter vai e pergunta de novo: não, mas miau. E aí passa muito de um desfile de moda, estão todas vendo o desfile de moda, e tem uma lá que está vestida toda de cavalo, porque ela tinha um cavalo preso dentro dela. A gente ri para não chorar, mas são aberrações de um mundo que vai se afastando de Deus. Realmente, como dizem os santos, quanto mais longe de Deus, menos humanos somos. E é o que nós estamos vendo, as pessoas estão querendo ser animais. Tem um chinês que pagou não sei quantos $1000 para se fazer aquele cachorro collie, que é bem peludo, assim, bem bonito. E ele agora anda de 4 e tudo, só que agora ele está arrependido, ele tem pelo, ele gastou um dinheirão para ele colocar pelos, e agora ele está arrependido porque deve doer andar de 4 o tempo todo, né? Ele não tem pata igual um cachorro. É de dar dó. Porque
Porque essas pessoas estão gritando, pedindo socorro. Tem uma sede impressionante de Deus, mas não sabem. Não conhecem a Deus. E nesse ensaio, na página 17, diz: por trás do aparente atrativo do individualismo, descobrimos como fruto a solidão. Por trás do ideal de produtividade e eficiência, a cultura do descarte de coisas e pessoas. Por trás das promessas de consumismo e prazer, a experiência do vazio e do sem sentido. Jesus abre nossos olhos, nossos ouvidos, nossa inteligência e nossos corações com a luz da verdade, que é Ele mesmo. Ao olhar o mundo com os olhos do coração de Cristo, percebemos a fome de Deus que aflige o ser humano e somos lançados. Eu estou com pilha, vai acabando aqui. E somos lançados a evangelizar com o nosso testemunho, as nossas obras e as nossas palavras, as realidades que constatamos no nosso dia a dia. A gente vê essas notícias, às vezes a gente ri, às vezes a gente sempre reza no final por essa gente, né? Mas na verdade, nós temos que perguntar: o que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Talvez eu nunca vou chegar nesse chinês, mas eu tenho a oportunidade de formar os jovens agora. Quantos bons catequistas nós precisamos? Quantos evangelizadores nós precisamos? Quem foi na hora eucarística, agora, nessa quinta-feira, o padre Javier descascou em cima da gente, né? E uma das coisas que ele dizia é: o que é que nós estamos fazendo pelo mundo hoje? Lá em casa, a Mônica, quando começou todas essas coisas no Rio Grande do Sul, ela trabalha também no Rio Grande do Sul, ela disse: eu preciso ir para lá. Mas ela disse: eu não tenho quem me banque, porque as passagens estavam terríveis, né? Não sei, muitas coisas, o trabalho que ela tem aqui, cuida do pai dela em Ponta Grossa, ela vai ver, total que ela sentiu assim: eu não posso só querer mandar umas roupas para lá, umas doações. Eu preciso fazer algo. Eu quero ir. Diz Santa Teresinha que Deus nunca coloca um desejo no nosso coração que Ele não faça se realizar, né? Que não seja possível se realizar. E não sei porquê ou por que via das vias que Deus tem, total que entrando em contato com, na verdade, o Dom Marconi, que deu o contato do Reino Christi. O Dom Marconi agora é coronel, né, porque é arcebispo militar. Falou com o coronel, total que a Mônica dizia ontem para nós: eu não sei de onde que eu me meti, mas eu estou falando diretamente com o coronel. Assim, nós nada, claro, você é esposa de Cristo, só assim, né? Coronel, assim, não tem. E agora ela já mandou, acho que 3 grupos no Reino Cristo, e semana que vem ela vai, através dos aviões da FAB, que estão levando gente para lá de graça. Pensa, e todo o pessoal que quer fazer algo tem que passar por uma triagem. Eles têm que conhecer as pessoas, tem que ver, não é assim, né? Eu quero ir, eu vou. Graças ao Dom Marconi, nós não precisamos passar nessa triagem. Já fomos direto, onde foi a colaboradora também, a Cecília. Então, quando Deus coloca um desejo no nosso coração, e nós no Reino Cristo, Ele coloca esses desejos grandes, porque nós estamos chamados a transformar a sociedade. Começando pela nossa casa, obviamente. Mas nós estamos chamados a fazer coisas grandes. Então não podemos ficar mediocremente achando que a nossa vida está boa porque eu vou à missa uma vez por semana.
Isso não é vida de cristão, e muito menos de membros do reino Cristo. Depois, acolher a nós mesmos segundo o coração de Cristo. O apóstolo vive profundamente marcado pelo encontro com o Senhor, e por isso se reconhece amado, chamado e enviado. Não somos perfeitos, e isso não deve nos surpreender. Nós já sabemos isso, isso é realismo antropológico. Nós somos barro. Se somos algo, é com a graça de Deus. É a graça de Cristo que faz em nós a nossa tarefa. E a nossa tarefa é deixarmos que Ele faça a sua obra através de nós. Lá em casa a gente diz muito, parabéns, Mônica, parabéns. E a Mônica diz, não sou eu. E eu estava dizendo para ela no nosso encontro com Cristo, é graça de Deus, mas a graça precisa ser correspondida. Pensem em vocês quantas coisas Deus nos fala durante o dia e que às vezes a gente não faz de conta que é. Quantas vezes a gente sente que eu deveria fazer isso, mas não, vai dar trabalho. É a voz do Espírito Santo que nos está impulsionando cada vez mais. E às vezes a gente não escuta. Volto de novo, por isso a importância da oração. É na oração que nós escutamos, é na oração que Cristo nos consola, é na oração que nós recebemos forças. E a pergunta é, como é que eu me vejo? Com os olhos confiantes e misericordiosos de Cristo, que Ele conhece a nossa debilidade, Ele conhece o nosso pecado, Ele sabe quem nós somos. Ou nós olhamos com um olhar autocrítico severo, de baixa autoestima, de vitimismo. Pensem vocês quantas vezes nós dizemos, é porque a vida, é porque eu não tive a oportunidade. Para mim, assim, o maior exemplo que eu posso encontrar são as Olimpíadas Paralímpicas. Eu digo, meu Deus, eu tenho 2 braços, 2 pernas e não sei nadar, e um homem lá com um braço e uma perna e ganha. E não foi fácil para ele chegar a isso. Meu Deus, eles poderiam muito bem na sua cadeira de roda dizer, não posso. E são campeões. A única medalha de ouro que eu ganhei foi num festival de música. Nunca fiz nada. Jogo vôlei porque eu gosto, mas agora já na idade nem isso posso mais. A coluna e não sei o que, essas coisas. Basta querer, porque a graça já está. E amar aos demais segundo o coração de Cristo. Diz no na página 19 do ensaio, vivemos de um encontro e para um encontro. Quando emprestamos a nós mesmos para que Cristo, através de nós, possa sair ao encontro das pessoas e revelar-lhes o amor do seu coração. Pelo amigo comum, Jesus, fortalecemos os laços de amizades entre os companheiros apóstolos. Também construímos relações de acolhida e doação, sinceros e livres com as pessoas com que encontramos. Outra forma desse amor é a disponibilidade e a entrega. Olhar os demais com os olhos de Cristo, com o coração de Cristo. Saber acolher. Ontem eu vi uma coisa muito interessante, mas como eu passei de carro, eu não consegui depois acompanhar pelo retrovisor tudo. Mas eu vi um ciclista parado com um senhor de rua, não sei se ele estava deitado, não deu para perceber bem, eu normalmente não ando devagar, consegui prestar muita atenção, passei rápido, mas eu olhei pelo retrovisor, o rapaz dava pulos de alegria. Eu pensava, o que eu pude captar ali, naquele passado, uma pessoa que está na sua bicicleta, que está fazendo o seu exercício e que parou
Só sei que o outro pulava de alegria. Pensei, eu posso passar pela minha bicicleta em tantas realidades. Ontem eu passei, fui deixar a Lúcia lá no shopping Brasília. Tinha um senhor literal, metade daqui para cá, o corpo na rua, e daqui para cá, embrulhado num cobertor. Qualquer carro que se perca um pouquinho ia passar pelas pernas dele. E quem é que foi e puxou o senhor? Claro, dá medo, às vezes a gente pode levar um sopapo, né? A gente não pode ir sozinha também. Mas, puxa vida, chamar a polícia, chamar a ambulância, dizer, você quer algo? Vem mais pra cima, você pode morrer aí. Que a gente passa pelas situações como se o outro não fosse nada e nem ninguém. E por último, não é o último, tem muita coisa, mas eu já não aguento mais estar ardendo a minha garganta. E tem a outra palestra ainda. Viver na igreja segundo o coração de Jesus. Na página 21 diz: outra consequência de olhar com os olhos de Cristo é reconhecer na igreja o sinal e o instrumento de Deus para unir os homens em comunhão entre Ele e entre si, superando as várias formas de fragmentação. Os sacramentos da igreja, que vocês viram semana passada, são em si mesmos o oposto de uma cultura fragmentada, pois neles se unem o visível e o invisível. O material é vivificado pelo Espírito e fica superada a falsa divisão entre Deus e o mundo. O mundo acha que não precisa de Deus, o mundo acha que Deus não necessita um Deus. Mas não há essa separação. Vocês sabem, devem saber, dia 22 de junho, eu acho, 10 clarissas da Espanha, de um lugar da Espanha, foram excomungadas pelo Papa. E agora querem seguir um padre também excomungado. Gente, o que Jesus falou, o que vocês unirem aqui vai estar unido no céu. O que vocês não unirem aqui vai estar desligarem aqui, vai estar desligado do céu. Nós temos que rezar muito por essa e por algumas pessoas que estão excomungadas, porque elas estão totalmente fora da igreja, assim, humanamente falando, ou inferno direto. Mas nós confiamos na misericórdia de Deus e temos que rezar para que essas pessoas se convertam, peçam perdão e voltem ao seio da igreja. 10 clarissas. A gente acha que as clarissas estão lá rezando, quietinhas, e fizeram o maior forrobodó dentro do convento e foram excomungadas. Quando uma pessoa é excomungada, a igreja já olha muitos avisos, muitas recomendações. O Papa manda representantes, falam com eles e a pessoa diz: não quero. É muito grave. Não pense que a igreja excomunga assim, não. E a única comunhão, a única excomunhão automática é para quem comete o aborto. Excomunhão automática. Mas claro, antes era só os bispos que podiam perdoar a confissão de uma pessoa que fazia um aborto. Agora não, infelizmente são tantos os casos que os bispos abrem para todos os sacerdotes, para que eles possam perdoar esses pecados. Mas a excomunhão direta. Mas claro, pedindo perdão, obviamente, né? Podem voltar ao seio da igreja. Mas para uma pessoa, assim, e sobretudo dentro da igreja, uma religiosa, foram 10. E ontem a igreja excomungou um arcebispo dos Estados Unidos, que disse que o Papa era um anticristo, que falou umas palavras muito grosseiras, e falaram com ele, já estavam dizendo
muda essa tua fala, olha, não é assim, o Papa é outro Cristo, né? E tal. E ontem foi excomungada por dureza de mente, por não elevar-se na sua fé. Então, nós estamos chamados a evangelizar esse mundo que está assim. Vai ser com a nossa oração, vai ser com o nosso testemunho, vai ser com as nossas palavras e vai ser com a nossa entrega concreta. O que eu vou fazer? A gente diz, mas as crianças de hoje em dia, tá, mas você, por que você não vai ser um bom catequista e ajudar essas crianças a viverem a fé? Por que você não reúne as crianças do teu condomínio e dá faz algo com elas um sábado ao mês? É fácil a gente falar que o mundo está perdido. Mas o que nós estamos fazendo para que o mundo volte a encontrar-se? E como dizia São Francisco de Assis, vão pregar, vão evangelizar. E se preciso for, usem as palavras. Ou seja, com o nosso testemunho coerente de fé, de católicos reais, coerentes, autênticos, nós vamos fazer toda a diferença na sociedade. E termino com a própria conclusão do ensaio que diz: Cristo está vivo, amando e agindo agora em nós, através do seu Espírito para levar-nos ao Pai. Ele está vivo, agindo e amando em favor dos demais e do mundo. Queremos ser contemplativos e evangelizadores para estar cada vez mais em sintonia com Ele, acolhendo o seu amor, percebendo sua ação, descobrindo os brilhos de sua luz, e nós, e ao nosso redor, descobrimos a escuridão onde Ele quer brilhar mais, e emprestando-lhe todo o nosso ser para que Ele possa amar e agir por meio de nós. Nós temos agora até 10h35, que é ainda o momento da meditação. Sigamos nesse silêncio, sigamos nesse olhar fito em Jesus e digamos: Senhor, de tudo isso que eu escutei, o que é que Tu queres de mim? O que é que eu posso fazer para que Tu reines nos corações de cada pessoa, começando pelo meu coração? Fiquemos em silêncio, olhemos para Cristo, deixemos que Ele também toque o nosso coração e que dele venha toda a graça, toda a luz, toda a força e todo o amor para que nós possamos dar